Para mim é. Vamos lá. Mais uma vez, né? Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Para mim é um motivo de grande felicidade, mais um webinar do grupo Ferreira Torres. É um tema muito importante, que é a saúde mental, dos gestores, colaboradores, das empresas. E antes de começarmos, né, eu gostaria de agradecer inicialmente a Deus por este momento. Isso é muito importante, que Deus nos abençoe nesta webinar e no que iremos transmitir de conhecimento aqui. Quero agradecer também à família, minha família, e pedir que Deus abençoe a todas as nossas famílias neste momento. E como não poderia deixar de ser, agradecer a todos os parceiros, às equipes da Ferreira Torres Advogados, da Simplifique Gestão Financeira Escolar, eh, e especialmente a Tábula, né, que sempre está conosco nos momentos mais desafiadores. É mais do que uma parceria, é uma irmandade. Enfim, como todos nós já sabemos, o tema da webinar, Saúde Mental é Lei, trazendo aqui o enfoque para a norma regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, que todos nós também sabemos que já o seu disciplinamento já está aí desde o início de 2025, mas agora, a partir do dia 1 de janeiro de 2026, todas as empresas, incluindo as instituições de ensino particulares, terão que ter um disciplinamento, um agir concreto, comprovando este agir, no que diz respeito ao cuidado que precisamos ter com a saúde mental dos colaboradores, de todos esses que fazem, de todas as pessoas que fazem o dia a dia da instituição de ensino. E é algo notório, né? A partir da pandemia, principalmente da pandemia para cá, o crescimento do adoecimento coletivo. E isso, obviamente, desaguando também nas instituições, e me incluindo enquanto gestor, incluindo vocês também enquanto gestores. A pressão diária é enorme e precisamos estar sensíveis a isso. Então, o foco também da webinar hoje é passar para os senhores, senhoras, como as escolas precisam agir a partir de 2026. O que as escolas precisam fazer. E para isso, né, eu convidei um grande amigo, que é mais do que um amigo, é um irmão que Deus colocou na minha vida. Admiro demais eles e sempre digo isso aos quatro ventos. Já tivemos a oportunidade de participar do Conexão Gestor podcast e tratamos um pouco desse assunto, corpo, mente, espírito, a necessidade do equilíbrio que precisamos ter enquanto seres humanos que somos e que eu trabalhei isso também com a permissão de Deus, com a ajuda de Deus, no encontro de gestores educacionais de 2025. Então, já está conosco esse meu amigo, esse meu irmão, é uma amizade de mais de 10 anos, né? Aproximadamente 10 anos, acredito eu. E o Messias Natal, né? Messias Natal, ele é psicanalista clínico e didata implementador da norma regulamentadora 01. Então, mais do que autoridade para falar desse assunto tão delicado, tão desafiador para as empresas e para as instituições de ensino, a partir de 1º de janeiro de 2026, que está batendo a porta. Então, Messias, meu boa noite. Faça, por Luiz. gentileza, as devidas apresentações. Logo em seguida, eu vou passar para os gestores que a gente está assistindo como vai ser o desenrolar da webinar e depois você segue, meu amigo, metendo bronca aí no conteúdo que eu sei que você sabe. Então, boa noite, meu irmão. Boa noite, Luiz. Obrigado aí pelas palavras carinhosas, sempre palavras do fundo do coração, sei disso. Boa noite a todos os gestores e gestoras. Um prazer estar aqui essa noite com vocês. Acho que será um tempo proveitoso para nós aprendermos mutuamente, né? E dividirmos um pouco dessa carga que às vezes pesa bastante sobre os ombros de vocês. Eu também sou, né, Luiz, de instituição escolar.
Sou um gestor administrativo de uma escola aqui no Recife, Colégio Logos, e eu sei, conheço bem de perto nessa realidade das demandas, né, do enfrentamento das demandas diárias de cada gestor e gestora. Conheço bem essa realidade. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma, né, para que nos preparemos melhor para essa nova fase que se inicia aí no contexto não só de instituições de ensino, mas das demais instituições. Quero dizer, né, só para dar ênfase, quero dizer que Luiz é mais do que um amigo, é um irmão, e ele é irmão de propósito, né? Nós temos ideias muito afinadas, há uma sinergia, né, muito grande entre nós, e eu sei que isso é um presente de Deus para a gente. Então é uma honra aí trilhar Amém. essa jornada com você, Luiz, e com os demais gestores. Muito obrigado, meu amigo, pelas palavras. Muito feliz em vê-lo aqui, né, e estar participando, transmitindo conhecimento e conteúdo para todos nós. Perfeito. E como será a webinar? Então, para quem já participou, nenhuma novidade dos momentos passados, dos meses passados, durante a apresentação, durante a fala de Messias, o conteúdo, os áudios ficarão suspensos. Nada impede que o gestor ele possa colocar uma dúvida, fiquem muito à vontade no chat, interagir no chat durante a apresentação de Messias. Mas depois da apresentação de Messias, girando em torno, acredito eu, de 40 minutos, 50 minutos, né? A gente vai reservar um tempo, obviamente, para uma interação, certo? Para a gente discutir, trocar ideias. Só que antes desta interação, aí eu peço que os senhores permaneçam na webinar, porque eu irei trazer uma novidade do Grupo Ferreira Torres, uma grande novidade do Grupo Ferreira Torres, diretamente relacionada a esse assunto, e que tenho a certeza, eu tenho a certeza, e tenho a certeza disso, vai ser um alívio para todos os gestores a partir de 2026. E Messias, ele está diretamente envolvido nisso. Então, peço que fiquem até o final, porque o que temos para passar para os senhores e senhoras é grandioso. E após a novidade do grupo, após os questionamentos, a gente parte, com a graça de Deus, para o encerramento da webinar. Mas o conteúdo, né, vai ficar gravado e é um tema muito delicado e que não se encerra aqui. Então, a gente vai ter, enquanto grupo, muito pano na manga a partir de amanhã, né, Messias? Para tratar desse assunto. Então, meu amigo, é Perfeito. com você, a bola é sua, meta bronca. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vou precisar da ajuda, Luiz. Se houver algum questionamento, eu estou com o chat aqui aberto, mas se houver algum questionamento que eu na hora não percebo, você pode aí me Aí eu lhe interromper. ajudo, E todos os gestores, né, vão poder me interromper a hora que precisar. eu lhe O Luiz ajudo. me conhece, sou objetivo, procuro ser sucinto, então não vamos aqui encher linguiça. Queremos realmente ser um suporte, não apenas passar aqui o tempo, não é? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho. Eu acredito que a maioria dos gestores, ou todos os gestores, já conhecem a NR1, porque ela faz parte do dia a dia de toda instituição, de toda organização, inclusive, ou principalmente as organizações com fins lucrativos. Então, toda empresa, ela teoricamente, ela vai lidar com a NR1, com outras NRs que estão ligadas aos programas de segurança do trabalho. Antes, algo muito mais voltado para o engenheiro do trabalho, para o médico do trabalho, esses programas periódicos e recorrentes que nós somos obrigados, enquanto instituição, a apresentar ao governo, como o PCMSO e outros programas. Então, a NR1, na verdade, é uma norma regulamentadora que já existe há muito tempo. Ela tem algumas décadas de existência. Só que qual a grande novidade no ano passado? E até anotei aqui a data, 27 de agosto de 2024, foi a última alteração que a NR01 sofreu. E a grande novidade é que, além daqueles riscos que nós já conhecíamos, por exemplo, a questão da ergonomia, né, está bem descrita isso já nos famosos PGRs, que são os programas de gerenciamento de risco. Então, você tem, por exemplo, o ambiente de trabalho do colaborador, como esse ambiente está organizado, como se distribuíram os móveis, a mobília, para que ele tivesse a melhor condição para exercer sua função. Então, esses cuidados, a grande alteração que a NR1 sofreu ano passado, no dia 27 de agosto, foi que o governo decidiu, motivado por dois fatores interessantes que eu vou dizer daqui a um pouquinho, ele decidiu que incluiria
Dentro de todos os outros riscos já previstos, ele incluiria, a partir dessa data, riscos psicossociais. Ou seja, o que é que no ambiente de trabalho pode causar ou agravar algumas questões psicossociais dos colaboradores. Vou dar um exemplo aqui básico, porque é a nossa realidade do dia a dia, nós lidamos com isso e vemos nossos colaboradores também enfrentando esse tipo de coisa. Crise de ansiedade, crise de pânico, burnout, nos casos mais extremos, lembrando, né, que eu sou um psicanalista e tenho um tempo razoável de clínica, eu recebo o gestor da escola, eu recebo o colaborador, só como exemplo, eu recebo o empresário que está nessa demanda sobrecarregada, e o meu desafio, enquanto profissional da clínica, é exatamente trazer um pouco de alívio para essa demanda, tornar a jornada dele um pouco mais leve, fazê-lo com algumas provocações, refletir sobre algumas posturas. A NR1 ela vem exatamente para identificar quais são os riscos que a instituição ou o setor, porque normalmente essa análise ela é feita por setor na instituição, quais são os riscos que o trabalho oferece a esses colaboradores. Não é a demanda que ele já traz da vida dele. Ele já sofre de ansiedade, ele já sofre de depressão, não é sobre isso. Mas a NR1 ela é alterada no seu conteúdo, é exatamente naquilo que o ambiente de trabalho pode oferecer de risco. Essa seria a grande mudança e é isso que está deixando muita gente de cabelo em pé, porque realmente o nível de exigência ele vai ser elevado, na verdade já está sendo elevado, né? Para que haja um cuidado por parte do dono da empresa, do empresário, do gestor, um cuidado especial, específico, através de algumas etapas que eu vou abrir aqui para vocês, com um pouco mais de detalhes, com a riqueza maior de detalhes, mas é a ideia ou o conceito, a ideia por trás da ação do Ministério do Trabalho é o grande alerta que a partir de 2020 é intensificado, 2019, 2020, é intensificada a grande realidade dessas doenças que atingem, os transtornos que atingem a maior parte da população mundial. Eu anotei aqui um dado interessante, são mais de 12 bilhões de dias, segundo o Ministério do Trabalho, né? São mais de 12 bilhões de dias que as empresas no mundo têm a ausência de funcionários por conta de demandas psicossociais. Então, essa ideia ela não surgiu a partir de uma tentativa do Ministério do Trabalho e Emprego para punir ou tornar mais desafiador ou mais difícil a vida do gestor do empresário. No primeiro momento, a ideia inicial é exatamente estar atento a essa demanda cada vez mais crescente, porque eu tenho amigos na área, né, tenho colegas de profissão, que dizem que não dão mais conta das agendas. Os bons profissionais, eles não têm mais condição de atender. Eu tenho uma lista de espera no consultório. Eu não consigo atender um paciente que chega hoje para mim pedindo uma vaga, a não ser que seja um caso mais urgente. Então, essa demanda ela é crescente. E na pandemia isso foi intensificado por fatores que vocês conhecem tão bem quanto eu. Então, qual a motivação do Ministério do Trabalho? Criar uma forma de avaliar, de identificar os riscos, de implantar medidas não só preventivas, mas também que sirvam para zerar, que é a ideia inicial, mas ao menos reduzir esses riscos, para que o trabalhador, o colaborador, ele tenha condições psicossociais de oferecer ao melhor da performance dele no ambiente de trabalho, sem que para isso ele precise adoecer. Então, para isso, o que, é que o Ministério do Trabalho fez? Está desenvolvendo um guia que ainda não foi produzido. Ele deve provavelmente chegar às nossas mãos, provavelmente antes de março do ano que vem ou maio do ano que vem, porque seria uma urgência para que cada organização ela consiga perceber o que é que está passando pela cabeça do Ministério do Trabalho, o emprego, para que nós possamos caminhar de uma forma mais segura. Mas, basicamente, a ideia inicial é ajustar a NR1 para que ela possa oferecer uma espécie de cobertura, né, nesses diagnósticos, para não necessariamente avaliar a saúde individual do colaborador, mas principalmente para avaliar quais são os riscos que o ambiente de trabalho oferece. Até aqui tudo bem? Ok. E aí tem três pontos, três passos que eu acho que são importantes da gente mencionar, que são as mudanças, né? De forma literal, quais foram as mudanças que a ANR trouxe? Porque eu falei de modo generalista, né? Quais foram as mudanças que a ANR sofreu, com essa alteração, quais foram as mudanças que ela trouxe? A primeira, inclusão expressa dos tipos de risco ocupacional. E é interessante porque essa é uma notícia que não é tão boa, porque quando se fala de inclusão expressa dos tipos de risco,
O Ministério do Trabalho ele não limitou, ele deu exemplos. Então, temos aproximadamente 13 itens, eu vou mencionar aqui para vocês. 9 desses 13 vão receber uma atenção especial, porque a partir dessas pesquisas que se faz nas instituições, a partir das queixas dos colaboradores, a partir das demandas que os próprios gestores e empresários compartilham, eles montaram uma espécie de mapeamento. Então, esses riscos, eles são expressos, mas eles não são limitados a essa lista inicial. Porque eu posso, fazendo diagnóstico de riscos psicossociais, ao fazer esse diagnóstico numa instituição, eu posso identificar que nada do que tem na lista existe lá no local de trabalho, nos setores da específica instituição. Porém, lá pode oferecer um outro tipo de risco que o Ministério do Trabalho não listou. E qual é o nosso papel? Criar uma medida que sirva para reduzir e até eliminar esse risco. Seria fundamentalmente essa primeira mudança, a mudança de mais peso, tá? A vigência iniciou em 25 de maio de 2025, porém, isso foi adiado, como o doutor Luiz muito bem colocou, postergaram para o ano que vem, claro, para que nós tivéssemos tempo de nos preparar. É interessante porque aí é algo bem particular que eu quero compartilhar com vocês. No ano passado, quando a alteração da norma saiu, eu conversei até com uma amiga e colega de alguns cursos que fizemos juntos, eu compartilhei com ela. Já está sabendo da alteração da NR1? E ela falou, ainda não, o que foi que houve? Eu disse, inclusão de riscos psicossociais chegou. E eu disse para ela, precisamos estudar isso com muita cautela, mas também com muita ênfase. Por quê? Porque isso passa a ser uma prioridade para as organizações. Praticamente pouquíssimas ou raríssimas são as organizações hoje no país, e eu ouso dizer isso porque tenho contatos no país todo, pouquíssimas organizações estão preparadas para esse momento. E não quer dizer que isso tenha a ver com recurso financeiro, não necessariamente, tá? Mas é mais um conceito cultural, é mais um conceito de filosofia de trabalho. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que é cada vez mais imediatista e, às vezes, é por necessidade, né? Não temos tanto tempo para cuidar de algumas coisas que antes teríamos, e por isso nós nos tornamos mais dinâmicos, mais eficientes, mais eficazes, mas, em contrapartida, vamos ter aí alguma perda em algum momento. Então, a maioria das instituições não estão preparadas, eu disse para ela, a gente precisa analisar e estudar isso com muito carinho, porque essa demanda ela vai ser crescente e as empresas precisam estar preparadas. Eu acho que ninguém melhor, pelo menos é a minha opinião inicial, ninguém melhor do que alguém dentro dessa realidade, desse contexto de saúde mental, para entender com mais qualidade, com mais profundidade, as questões ligadas a riscos psicossociais. Então, por isso meu alerta. Então, desde o ano passado, que eu fiquei atento a essas mudanças e tentei não ficar de fora de nenhuma informação relevante ou importante. Então, primeira informação, primeira mudança relevante seria essa, inclusão expressa dos tipos de risco ocupacional. Lembrando que essa lista inicial, ela não se esgota nem limita. Ela é apenas uma referência inicial para nós trabalharmos. Segunda mudança seria a integração entre NR1 e NR17. Analisando bem esse tema, a NR1 ela se relaciona ou se comunica com pelo menos outras cinco normas. Outras cinco que estão relacionadas com justamente esse ambiente de trabalho. Só que a NR17 ela trata com muita objetividade sobre as questões de ergonomia. A NR17 ela vai falar bastante e com muita profundidade, vai detalhar muitos conceitos a respeito de ergonomia. E o que é que o MTE decidiu? Decidiu inserir os riscos psicossociais exatamente nessa parte. Porque todo esse trabalho que a empresa agora tem que fazer, ela precisa fazer para quê? Para alimentar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é algo mais amplo, que já não é um trabalho, que já é um trabalho próprio das instituições ligadas à segurança do trabalho. Eles produzem o GRO ou o PGR, que são relatórios ou programas de gerenciamento de risco, e a alteração na NR1, que diz respeito a riscos psicossociais, eles vão estar inseridos exatamente nessa norma NR17. Então, de certa forma, se nós tivermos um suporte adequado, um trabalho eficaz, feito com competência, nós conseguimos, com apenas um ajuste da norma, ou atendendo a um dos requisitos dessa NR1, nós conseguimos suprir a necessidade ou as demandas de outras normas regulamentadoras. Então, ela passa a ser agora uma norma extremamente estratégica. Ela é essencial
porém, além de essencial, ela pode ser estratégica para a instituição. Vamos imaginar assim, tá? Eu, como gestor, eu, enquanto gestor, eu penso que toda vez que sai uma lei ou uma alteração na legislação, e eu incomodo bastante meu amigo Luiz, né? Mando os WhatsApps da vida, os áudios, explico no texto, explico no áudio. Às vezes preciso ligar, né, para receber o quê? Esse background, para receber esse suporte que me deixa mais seguro e me orienta para os próximos passos. Se eu tiver um trabalho de qualidade dessa forma, eu vou ter que abrir mão desse pensamento que é comum a nós gestores, e me perdoem se eu estiver sendo injusto com vocês, incluindo nesse grupo, tá? Em que eu me insiro. Mas a gente sempre fica com essa preocupação. O governo inventou mais alguma coisa para nós gastarmos dinheiro. A prefeitura local inventou mais uma licença para nós gastarmos dinheiro. Então, o empresário que já é sobrecarregado por essa tributação tão pesada, ele acaba tendo que assumir uma nova responsabilidade. O que é que eu gostaria de fazer? Propor que, ao menos para a NR1, nós pensássemos em algo como estratégico para nós resolvermos mais de um problema, o famoso matar dois coelhos com uma cajadada só. Seria mais ou menos essa a ilustração. Então, a NR1 ela se mostra estratégica por quê? Porque ela se comunica com outras cinco, principalmente a NR17, porque é ela que vai abraçar ou acolher, vai colocar debaixo do seu guarda-chuva os riscos psicossociais e os devidos cuidados que nós deveremos ter diante dele, tá? Deixa eu ver aqui só, que eu acho que ainda tem alguma mudança aqui mais relevante. Deixa eu só abrir aqui meu material. Pronto. Essas são as duas mudanças mais relevantes, tá? Tem uma terceira, que tem a ver com a probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. Então, eu vou resumir bem isso daqui. Eu até proponho, tá, Luiz, que a gente possa enviar esse guia que é disponibilizado pelo Ministério do Trabalho para as instituições. Então, o administrativo, ele pode, a partir de amanhã, no máximo na sexta-feira, mas encaminhar para as instituições, como nós já estamos acostumados, né, com essa eficácia da Ferreira Torres e da Simplifique, né, sempre somos atualizados a respeito das mudanças. Então, acho que vale a pena todos os gestores terem conhecimento desse guia, que é uma espécie de manual, na verdade, que no primeiro momento é um manual para nos informar, seria mais ou menos isso. Vai ter ali mais detalhes, numa linguagem mais rebuscada, mais técnica, mas basicamente seria isso. Então, a A gente terceira vai encaminhar. mudança ela. Oi? A Desculpa. gente vai encaminhar. A gente vai Pronto, encaminhar. perfeito, maravilha. E a terceira mudança é justamente na probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. Isso está relacionado. É, é como se nós estivéssemos agora equiparando os fatores de risco psicossociais aos outros fatores relacionados à dinâmica do GRO, que é gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, no processo de identificação, por exemplo, os riscos para acidentes, incidentes, fatores ergonômicos, os fatores de risco psicossociais, eles estão inseridos também nesse contexto. Então, seriam as três mudanças mais relevantes. A terceira, eu considero que é mais a nível de classificação, não é? Ela não altera muita coisa, mas é só a nível de classificação ou de organização. Mas eu vou ter que inserir obrigatoriamente, por exemplo, fatores estressores. Toda vez que eu identificar, e eu acho que as pessoas mais aptas, elas às vezes elas vão ser os próprios gestores, né? Identificar que tipo de eh, eh, fase, etapa dos seus processos operacionais, que tipo de etapa pode ser um fator estressor para o colaborador. Não é a ideia, e podem ficar tranquilos, não é a ideia de que ao fazermos um diagnóstico de riscos psicossociais, nós tornemos agora os colaboradores como pessoas extremamente ou hipersensíveis, não é essa a ideia. Flores muito frágeis que não podem, né, se manter firme diante de um vento mais intempestuoso, não seria essa a ideia. Mas a ideia é só identificar o risco que provoca esse estresse desnecessário ou evitável. Seria mais essa ideia. Seria como se nós agora criássemos um mapa que vai conduzir nossas operações, ou um auxiliar ao mapa que nos conduz. Vamos botar numa linguagem mais atualizada, né, mais tecnológica. Seria uma espécie de GPS que nos ajuda a nortear nossas ações na nossa operacionalização. Então, nos nossos procedimentos operacionais, o que é que nós fazemos? Ao fazermos, nós identificamos algum fator estressor, então seria interessante que nós modificássemos a roupagem. Vou dar um exemplo aqui que eu convivo com muita
com muita frequência, tá? A questão da comunicação. Comunicação nas instituições é uma necessidade fundamental, básica. Inclusive, ela reproduz o que é necessidade básica nos relacionamentos. O básico dos relacionamentos hoje é uma boa comunicação. Conseguir me comunicar de forma assertiva, de modo que eu transmita aquilo que eu estou pensando ou querendo comunicar, de forma objetiva, mais simples possível e de certa forma, isenta dos temperos de uma emoção negativa, de um estresse numa hora inapropriada. Então, eu preciso comunicar isso sem esse tempero, sem esse ruído na comunicação. Então, veja que, ao fazer um diagnóstico de qualidade, eu vou fazer apenas ajustes, na maioria dos casos. Eu vou fazer ajustes para quê? Para que esse fator estressante ou estressor, ele seja, de certa forma, calado. Isso me traz o quê? Tranquilidade nos processos. Um dos riscos inerentes ao descumprimento da NR1, nessa questão de fatores psicossociais, é que nós vamos, de certa forma, expor nossas instituições a situações bem desagradáveis, como a fiscalização, as multas que elas estão vindo pesadas. Claro, leva-se em consideração o porte da empresa, da instituição, tudo isso, mas as multas elas são pesadas. E multa é multa, né? Por mais leve que seja, é um custo que nós não podemos absorver, não é o ideal. Então, essa demanda que pode surgir relacionada à fiscalização e uma possível não blindagem nessa área da norma reguladora, ou a própria insatisfação de algum ex-colaborador, porque isso, infelizmente, é muito comum, né? O colaborador enfrentou tudo, ele não só ele usufruiu do que o contrato de trabalho oferece, né, direitos e obrigações, mas também ele usufruiu de alguns bônus, algumas vantagens, alguns benefícios que não estão no contrato de trabalho, mas o empregador, às vezes, ele quer fazer isso. É a política de trabalho dele, a forma como ele se relaciona com os colaboradores. Porém, a gente corremos esse risco, de ao sair esse colaborador por alguma razão, porque são várias possíveis, de colocar a empresa na justiça, de acionar judicialmente a empresa. E um dos fatores que chama a atenção é que muitos dos profissionais ligados à área de direito estão analisando e estudando, isso eu tenho de fonte segura, estão estudando formas de municiar colaboradores que são ex-colaboradores que estão querendo acionar instituições. E aí eu não me refiro, claro, a instituições de ensino, não necessariamente, mas a qualquer instituição, qualquer empresa privada. Então veja que o mercado, ele muitas vezes ele vai ser, eu não queria usar uma palavra pejorativa, tá? Mas ele vai ser cruel. Ele vai ser cruel. Por quê? Porque estamos vivendo, claro, vivemos num mundo capitalista. Então isso move muitas decisões, influencia bastante a decisão das pessoas. Então, quando eu tenho uma utilização da NR1 a meu favor, quer dizer, eu vou usá-la para meu benefício, no sentido de estruturar de tal forma que eu esteja. Olha, não tem como a gente dizer 100% de blindagem, não tem. Porque todas as vezes que a gente olha para as variáveis, a gente não tem como garantir uma garantia de que uma empresa, uma instituição, cumprindo com todos os requisitos da norma reguladora 01, ela esteja, né, 100% segura, não tem, porque basta um fiscal mal intencionado, né? Então você tem essas questões. Eu vou deixar Eu essa acho, parte para a Luiz falar com mais propriedade, é, né? Porque a área. a gente, você tocou nesse assunto aí, eu despertei aqui que realmente concordo plenamente com você, o cenário desafiador para a partir de janeiro de 2026. Mas eu acredito que nós conseguimos é, a- se adaptar ao que determina a norma regulamentadora, só que isso não vai ser o suficiente, né? Assim, a cereja do bolo, é, a Coca-Cola do deserto, vamos dizer assim, vai ser a atuação preventiva, não é? Porque a gente percebe o seguinte, que é um adoecimento coletivo social. E a escola está envolvida nisso. Gestores estão doentes, gestores estão cansados, colaboradores estão doentes, colaboradores estão cansados, ansiosos, depressivos, né? Isso já faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. Só que a gente não pode endurecer o coração, né? E a partir do momento que a instituição de ensino, a sociedade, ela passa a respirar um pouco, né? Ou seja, peraí, algo está acontecendo, está tudo muito rápido, o que é que está acontecendo? Vamos pensar, agir e começar a adotar também medidas
preventivas, a gente consegue também um melhor ambiente de trabalho, né? A gente consegue melhorar a saúde do colaborador, gerar aquele sentimento de gratidão também pelo ambiente de trabalho que ele está fazendo na instituição de ensino, tendo aí o cumprimento das exigências da norma regulamentadora também como tabela. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Claro, né, tem a documentação que é necessário ser feito, como forma de imediatamente atender às necessidades da norma, regulamentadora. Mas a curto, médio e longo prazo, existe a possibilidade, sim, da instituição de ensino trabalhar de forma continuada, dentro de uma prevenção, de uma conscientização, e melhorar a qualidade de vida, ou seja, cuidar de quem cuida, né? Então, Perfeito. é justamente esse equilíbrio que precisamos ter. Então, foi esse o meu toque, e pode seguir, meu amigo. Perfeito. Muito É, bem colocado, Luiz, muito bem colocado, como sempre. Olha só, a palavra-chave aí é equilíbrio. É exatamente isso. Uma outra palavra-chave é prevenção. Quando atuamos na prevenção, nós minimizamos muitos danos, minimizamos riscos, inclusive. Então, seria isso. O mais próximo de uma blindagem seria exatamente isso. O que nada mais é do que mudar a cultura. E a gente não estamos querendo dizer com isso, né, que estamos querendo mudar a forma como vocês conduzem as instituições. Não seria isso, mas dar ferramentas para que a cultura organizacional ela possa fluir de forma natural e, inclusive, modificando até a percepção do colaborador em relação à instituição. Porque quando prevenimos, nós acabamos surpreendendo os colaboradores. Porque a nossa preocupação principal, ela não é a norma regulamentadora. A nossa preocupação principal é cuidar do próximo, cuidar do outro. Essa seria a missão. Por isso eu afino tanto, me alinho tanto com os propósitos que Luiz trabalha. Por quê? Porque essa ideia básica principal é como eu faço para tornar a jornada ou a caminhada do meu próximo um pouco mais leve. Às vezes é só a presença, às vezes é só a presença, estar junto para dividir um pouco desse fardo. Então seria mais ou menos essa a ideia. Eu queria fazer uma leitura rápida aqui dos fatores de risco que estão listados no guia que vocês vão receber, tá? De forma breve, rápida. Não vou falar das consequências, porque vocês vão receber esse material, então podem olhar com mais tranquilidade, mas vamos dar os exemplos aqui listados pelo MTE. Perigo ou fator de risco, assédio de qualquer natureza no trabalho, seja ele moral ou de qualquer outra natureza, má gestão de mudanças organizacionais, todas as vezes que acontece uma mudança na organização, e isso não é bem processado pelos colaboradores, o Ministério do Trabalho e Emprego entende que essa mudança ela pode gerar determinadas consequências, é um risco. Baixa clareza de papel e função, é o colaborador que não sabe a sua função com clareza. Eu também tenho formação em RH, acho que eu já comentei com você, não é, Luiz? Tenho formação em RH, tenho especialização em RH e outros cursos na área. E uma das coisas que eu percebi trabalhando numa instituição que eu cuidava de aproximadamente um pouco mais de 1.000 colaboradores, uma das coisas que eu percebi era que era extremamente frustrante para o colaborador ele chegar na instituição e ele não saber qual era o papel dele, não era passado com clareza. Isso gera uma inquietação, porque nós temos aquela pessoa com um traço de personalidade que ela é mais aguerrida. Então ela não sabe, mas ela procura saber, ela procura se informar. É essa pessoa mais proativa. Ela não espera, ela se antecipa com um desejo enorme de aprender, inclusive garantir sua permanência na instituição. Mas nós temos outros com traço de personalidade, que é aquela pessoa que precisa ser ensinada, conduzida ao trabalho, tem toda essa dinâmica que vocês conhecem tão bem quanto eu, esse perfil, tá? Baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte ou apoio no trabalho, baixo controle no trabalho ou falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda no trabalho ou subcarga é quando o colaborador ele não se percebe sendo utilizado no máximo do seu potencial. Excesso de demanda no trabalho, que é exatamente o contrário. Hum, a qualidade baixa qualidade de relacionamentos no ambiente de trabalho, trabalho em condições de difícil comunicação e trabalho remoto e isolado. Eu tenho uma paciente que atendia, inclusive hoje, que ela se sente exatamente nessa situação, né? Não é instituição de ensino, mas na empresa que ela trabalha, ligada à área de tecnologia, ela se sente assim. É uma condição que faz com que ela se sinta mais instável emocionalmente. E aí eu trabalho o indivíduo.
não trabalho a instituição. Mas a ideia do MTE com essa relação é provocar um cuidado a mais por parte da instituição para minimizar ou eliminar esses riscos. Então, seria mais ou menos isso. Eu posso fazer um resumo, Luiz, agora sobre como cuidaríamos disso, qual seria a ideia do MTE para nós fazermos exatamente esse trabalho parecido aí com o que, na verdade, esse trabalho de prevenção que proporciona, talvez num curto período, mas com certeza a médio e longo prazo a gente consegue modificar a ponto de o gestor estar bem tranquilo e não precisar se preocupar com isso de maneira nenhuma. Posso fazer esse resumo? Pode, meu amigo, você pode Ok. fazer o Então vamos resumo. imaginar que Colégio Logos, minha instituição, recebe sua visita, tá, Luiz? Você é o implementador da NR1, tá certo? Você vai chegar lá, vai conversar comigo e você vai, e eu vou dizer a você qual é a minha demanda, o que é que eu estou precisando. Eu, preocupado com a NR1, também querendo cuidar dos meus colaboradores, que eu percebo que alguns estão cansados, alguns estão precisando de uma motivação, alguns precisam ser ouvidos, né, compreendidos nas suas demandas. Não posso resolver isso. Mas aí eu percebo, enquanto gestor administrativo, que eu poderia analisar o que é que no meu ambiente de trabalho eu poderia mudar para que esse colaborador ele se sinta mais pertencente, mais bem cuidado, mais acolhido. Pensando nisso e sabendo que a NR1 também vai me cobrar isso, aí eu peço sua ajuda. O que é que você faz? Você propõe que nós façamos um diagnóstico de riscos psicossociais. Nesse diagnóstico, que é feito por setor da instituição, todos os colaboradores de forma anônima, isso é garantido, né, por lei, precisa ser garantido por lei, de forma anônima, eles vão pontuar através de metodologias específicas pré-aprovadas, não é? Para que seja utilizado com métricas mensuráveis. Essas informações elas são repassadas, você vai repassar para mim, enquanto gestor, você, enquanto implementador, faz o diagnóstico e transmite para mim através de relatórios para que eu tenha acesso a essas informações e após análise conjunta, porque não é o implementador que diz eu quero mudar isso, eu quero que você mude isso, não é o implementador. É o gestor que, a partir dos dados trabalhados, ele vai analisar juntamente com o implementador quais são as medidas que podem ser implementadas. O segundo passo que o Ministério do Trabalho sugere ou exige que, a partir daí, seja feito um programa que dura, em média, 12 meses, que é um programa que contém ações que fazem exatamente o trabalho que o doutor Luiz falou alguns minutos atrás, que é um trabalho preventivo, são medidas preventivas para que essa cultura organizacional seja bem cuidada e com isso, não apenas eu atendo aos requisitos da norma reguladora, mas eu também elevo o índice de satisfação de qualidade dos meus colaboradores. O clima organizacional ele também vai mudar. Porque, olha só, posso adiantar aqui uma coisa aqui, Luiz, me permita, tá? Espero que eu não esteja falando, não é me antecipando, mas o que nós estamos pensando, provavelmente nenhum colaborador das instituições representadas aqui essa noite, eles têm. Eu não digo enquanto instituição, eu digo enquanto mercado, enquanto nicho. O que nós estamos pensando, não é? Uma ideia, inclusive, que eu acho que é um presente dos céus aí para a mente de Luiz, é exatamente isso: é antecipação, é prevenção. É realmente algo que não acontece corriqueiramente, não é tão comum ver. Existe, existe, mas não é tão comum. Então, seria mais ou menos essa a ideia do Ministério do Trabalho. Após isso, implantado, eu tenho, se não me falha a memória, entre 1 e 2 anos, certeza que não passa de 2 anos, mas no mínimo eu preciso reavaliar esse ambiente a partir de um novo diagnóstico de riscos psicossociais, para sentir o clima, para sentir a evolução das medidas implantadas, adotadas, e qual é a resposta que esse colaborador está dando. Seria mais ou menos isso. Então, são essas etapas que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele espera de nós enquanto instituições de ensino e qualquer outro tipo de instituição. Acho que seria isso, de forma resumida, seria isso. Então, eu tentei fazer um condensado, porque o assunto é bem profundo, é muito técnico, e eu não quero realmente ocupar o tempo de vocês, né? Com tantas demandas que os gestores já têm, eu não gostaria de aqui prolongar a conversa e o assunto. Então, Luiz, passo a bola para você e para os gestores, né? Para qualquer dúvida aqui, para a gente tentar é, esclarecer. Olha, Messias, muito obrigado pela participação. Antes de a gente abrir aqui os áudios para eventuais perguntas,
Eu vou trazer aqui a novidade do grupo, e é algo assim que me deixa muito feliz, e Messias também, né? Nessa felicidade. Só que antes de apresentar a novidade do grupo, algo que me deixou também tão feliz, na mesma intensidade ou maior, né? De felicidade. Eu vi aqui a senhora Moiselita, né, na webinar. Então, fazia tanto tempo que a gente tinha conversado, e quando eu olho, eu fico muito feliz em rever a senhora Moiselita participando desses momentos aqui do grupo, da Ferreira Torres Advogados, no dia a dia da instituição, porque eu sei que a instituição faz parte da vida dela. Então, meu máximo respeito, né, à senhora Moiselita. Um forte abraço, que Deus abençoe a senhora, né, e a todos. Então, é, então aproveitando aqui a oportunidade, né, deste momento, desta webinar, eu venho aqui trazer uma novidade para todos os senhores, né? Todos vocês sabem da Ferreira Torres Advogados, da Simplifique, Gestão Financeira Escolar, e toda a minha história são 15 anos, né? Toda a minha história, todo o surgimento das empresas precedem uma angústia minha e um momento de grande reflexão. Assim foi com a Ferreira Torres Advogados há 15 anos, e hoje estamos em 8 estados, com 177 instituições, clientes. Assim foi com a Simplifique, Gestão Financeira Escolar, que está entrando no seu terceiro ano, e impactamos positivamente na vida de instituições de ensino, no que diz respeito também à gestão financeira. E aconteceu isso comigo também há cerca de há uns 2 meses, um mês e meio, né? E eu compartilhei isso com o Messias. Desde o ano passado que eu venho mais sensível à espiritualidade, mais sensível à realidade enquanto ser humano, e me questionando muito, né? Às vezes eu percebo, eu vejo a rotina, o dia a dia da sociedade como um todo, e é tudo muito corrido, não é, Messias? É uma pressão, tudo para ontem, e assim, um vazio também, né? Às vezes você não sabe o que você está fazendo neste mundo, qual o seu propósito, qual o seu sentido. E quando a gente começa a perceber isso, a gente entende que, na realidade, o que há é um desequilíbrio, né? Ou seja, o ser humano é corpo, mente e espírito. E foi em decorrência disso, dessa minha visão, dessa minha reconstrução de dentro para fora, que nós trouxemos para o Encontro de Gestores Educacionais em 2025, graças a Deus, com a permissão dele, o maior encontro de educação para gestores de Pernambuco, e um dos maiores do Norte-Nordeste, não é pouca coisa, mais de 700 participantes, mais de 300 escolas de vários estados do Nordeste. Então, nós trouxemos esse contexto, encontro de gestores educacionais, corpo, mente e espírito. O gestor que viaja, que vai para os eventos, é tudo muito de negócio, né? Ou seja, não olham para o gestor enquanto pessoa, enquanto ali que pode estar sofrido, pressionado, decepcionado, não. E aí eu pensei, eu disse, poxa, a gente precisa também mudar um pouco, né? Fazer um caminho inverso. E foi esse sentimento que fez com que, com a graça de Deus, a gente trouxesse o corpo, mente e espírito, esse equilíbrio, a necessidade, esse grito, né, para o encontro de gestores educacionais. Só que o que eu pensei que tinha se encerrado ali no Engedi era apenas a ponta do iceberg, né, porque Deus estava preparando, e eu tenho certeza disso, preparando para o dia de hoje. Por quê? E aí eu peço que Fábio Atábula fique atento. Nós aí, ó, lançamos mais uma empresa do Grupo Ferreira Torres, que é a Equilibrium, corpo, mente e espírito. Então, graças a Deus, hoje, comuniquei as equipes hoje pela manhã, e estou oficializando com os senhores mais esse presente de Deus, eu aqui, Messias, a equipe, como instrumentos. Porque é importante que eu diga, Messias, ele é meu sócio na Equilíbrio, né? E aí isso que me deixa muito, muito feliz, porque eu tive a ideia
da empresa, de como trabalhar, de como atuar, e imediatamente eu senti a necessidade de convidar Messias. E aí liguei imediatamente para ele e imediatamente ele aceitou. Então, estamos aí neste desafio, né? Juntos, unidos, né? Mas é um desafio que nos deixa muito felizes, porque, veja, eu tenho certeza absoluta, e digo isso do fundo do meu coração, que é equilíbrio, assim como a Ferreira Simplifique, ela vem para transformar vidas, ela vem para resgatar pessoas. E o foco da Equilíbrio é justamente tratar do gestor ao colaborador da instituição de ensino, tendo como viés também a norma regulamentadora, porque nós estaremos preparados para dar todo o suporte da instituição, para a instituição de ensino no que diz respeito à norma regulamentadora, a trazer segurança para a instituição de ensino, com o auxílio da Ferreira, dois advogados nesse sentido também, porque é um grupo. Mas além disso, a Equilíbrio ela vem com uma proposta ousada, né, de promover um resgate, o reequilíbrio do indivíduo, corpo, mente e espírito, o gerenciamento das emoções, a necessidade de você olhar para o seu corpo, né, a casa, o templo do espírito, né, da alma, e a espiritualidade, porque eu acredito muito em Messias também, né, acredita que a gente trabalhando de maneira preventiva, de maneira continuada, né, enxergando o indivíduo enquanto indivíduo, do gestor ao porteiro, colaborador da instituição, nós conseguimos, a curto, médio e longo prazo, trazer resultados positivos, mais do que positivos, para a instituição como um todo. E a partir deste resultado positivo, a gente fortalece a escola, a gente fortalece a educação e nós vamos fortalecer todo o ambiente que está no entorno da instituição, promovendo um ambiente mais saudável, menos dor de cabeça para o gestor, menos ausências no ambiente de trabalho, e isso também traz economia, e a qualidade da educação melhorando, porque veja, a ponta de partida, e eu espero que vocês enxerguem isso, a ponta de partida de toda e qualquer mudança, ela vem de dentro para fora. Se a gente consegue transformar o indivíduo de dentro para fora, tudo que está no nosso ambiente ele vai melhorar. Então, esta é a proposta da Equilíbrio, né? Iremos fornecer suporte terapêutico, nutricionista, personal trainer para o gestor e a equipe da instituição de ensino já a partir de 2026 e tendo a mesma filosofia minha, a mesma filosofia de Messias, a mesma filosofia do grupo, né? O propósito aqui é maior do que uma empresa que ser criada para pagar um boleto, né? O propósito aqui é de impactar vidas, facilitar vidas, facilitar a vida dos outros. E eu adotei essa missão, assim, para mim, né, enquanto discípulo do cristianismo, né, e essa também é a intenção de Messias, de impactar positivamente vidas de maneira escalonável, né? Ou seja, assim, a gente impactar de tal maneira que a gente não sabe nem em qual pessoa a gente está atingindo, mas a gente sabe que está atingindo. Então, essa é a proposta, essa é a essência da Equilíbrio. E aproveito a oportunidade para agradecer também a Tábula, porque em tempo recorde, né, a gente criou a logo, né, e a partir de amanhã, com a permissão de todos vocês, é claro, o setor administrativo da Equilíbrio já vai entrar em contato com os senhores, porque caso o gestor, algum gestor, tenha curiosidade de saber um pouco mais do que é Equilíbrio, a gente vai marcar reunião, porque eu faço questão, né, Messias, a gente faz questão de ter esse momento com o gestor para que vocês enxerguem o quanto vai ser impactante na vida da instituição ter a Equilíbrio como parceira. E, inclusive, e veja, e essa não foi a intenção da webinar, tá certo? Mas assim, eu vou falando, né, porque é o que vem assim de dentro para fora. Mas, inclusive, as coisas de Deus. Ontem eu estava conversando com a senhora Nery, e Fábio, se quiser, pode ativar os áudios, viu? Ontem eu estava conversando com a senhora Nery, gestora do Instituto Olavo Bilac.
E para minha surpresa, para a surpresa de Messias, né, nós já temos uma instituição parceira da Equilíbrio para 2026, que é a senhora Nery, do Instituto Olavo Bilac. Eu não sei se a senhora Nery está presente na reunião, mas se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, senhora Nery. Boa noite a todos. Estou sim, doutor Luiz. É um prazer, uma satisfação participar mais uma vez e ver a preocupação da Ferreira Torres, né? E o cuidado, né, que vocês têm com todas as escolas, né? Eu vi que são mais de 170 escolas. É quase uma escola para tomar conta, né? Então, ontem, né, eu tive a necessidade de conversar pessoalmente com o senhor e fui a Caruaru para resolver algo da instituição, né, que merecia ser pessoalmente. E aí o senhor falou da equilíbrio. E eu prontamente, né, já aderi a equilíbrio, por entender que a saúde mental é um pilar essencial do bem-estar e seu cuidado é uma prioridade, né? Legal e humana em nosso ambiente de trabalho. E por esse motivo eu não poderia deixar de aderir a esse projeto da Ferreira Torres, a mais um projeto da Ferreira Torres, né? Isso demonstra, né, mais uma vez, a eficiência e a dedicação que vocês têm de tanto cuidar de todos nós, né? E com essa parceria, nós reforçamos o bem-estar integral de nossa equipe, lembrando que a saúde mental é um direito assegurado, né, por lei, e para o Instituto Olavo Bilac é uma prioridade, né? Nós já estamos com 30 anos, né, de educação, né, Comemorando renovação que esse ano, né, senhora atravessa Nery? gerações, e para nós é uma prioridade estarmos dentro desse projeto e acreditamos nele, mesmo sem ter muito conhecimento, porque o senhor iria passar hoje. Eu fiz questão de ontem firmar essa parceria com o senhor, né, e com a Ferreira Torres, e acredito nesse projeto. E sei o quanto vocês estão atentos, né, a todas as leis, né, priorizando as necessidades da escola, como bem foi dito aí, para futuras fiscalizações, e nós temos que estar antenados, né? E a Ferreira Torres sempre se antecipando em nos repassar todas essas informações. E, para mim, é uma satisfação fazer parte desse projeto. Senhora Nery, muito obrigado, a satisfação é nossa, né? A senhora mora no meu coração, eu moro no coração da senhora e Com agradeço certeza. porque a senhora Nery é uma cliente de mais de 10 anos e ela 11. É, e ela depositou, Messias, a confiança há 11 anos na Ferreira, né? Sendo praticamente a primeira escola de Santa Cruz, cliente nossa, né? E hoje, veja, hoje a senhora Nery está sendo a nossa primeira cliente da Equilíbrio, né? Então, Pioneira novamente, né? né? Tudo tem um propósito. E assim, eu digo uma coisa para os senhores, e Messias também fica muito bem à vontade aqui. A Equilíbrio ela vem assim de dentro para fora, viu? A Equilíbrio ela vem com o mesmo propósito da Ferreira e da Simplifique, de ajudá-los. Essa é a minha missão, é a missão do grupo, é a missão de Messias agora aí na Equilíbrio. E é isso que me alimenta. E quem me conhece, o gestor que me conhece, sabe muito bem disso. É o que me deixa muito feliz. Eu sei que o dia a dia do gestor não é fácil. E eu fico, enquanto um prestador de serviços, enquanto aquela pessoa que quer solucionar problemas, pensando no que posso fazer para ajudar a vida do gestor. Aí o gestor pode perguntar, mas por que, doutor Luiz, fica pensando dessa forma? Nem eu sei. Eu só sei que eu fico pensando 24 horas em melhorar a vida do gestor. E a Equilíbrio vem nisso, nesse propósito de resgate do ser humano, do corpo, mente e espírito, de ter um trabalho contínuo com gestores e colaboradores, e por tabela, obviamente, atender às exigências da norma regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, trazendo também
segurança para as instituições de ensino. Aproveitando a oportunidade, eu peço que, Fábio, se possível, meu amigo, no chat, coloque o Instagram, o link do Instagram da Equilíbrio, se vocês, se o gestor, já temos Instagram, já está tudo certinho, já divulgamos a primeira arte, né? Então, hoje está sendo um dia muito feliz para todos nós, né, Messias? Um dia assim, marcante para a vida de todos nós. Então, aí o link do Instagram da Equilíbrio. Caso queiram, sigam a Equilíbrio. E a partir de amanhã, o nosso administrativo Milena, não sei se Milena está na reunião, caso esteja, dê uma boa noite aí para todo mundo. Acho que não, né? Aconteceu algo para ela não estar, mas Milena, o administrativo, vai entrar em contato com todos os senhores amanhã. é, para que a gente possa, com mais calma, falar deste grande projeto ousado da Ferreira, do Grupo Ferreira Torres, que é impactar, transformar vidas, resgatar pessoas de dentro para fora. Milena deu uma boa noite. Você quer falar, Milena? Milena é o administrativo da Equilíbrio. Ela mandou no chat. Ela está aqui, mas ela deu aí uma boa noite no chat, deve estar tendo algum problema para acessar. Então é isso, pessoal. Messias, quer falar algo? Agradecer a atenção de todos os gestores e gestoras, a confiança da nossa primeira instituição parceira, né? Muito grato, coração muito feliz. Nós temos uma convicção, desde que Luiz teve essa ideia, que nós estamos trabalhando incessantemente, não é isso, Luiz? Arduamente, olha, é reunião de Incessantemente, 7 horas da conversando noite, 8 praticamente horas todos da os noite, dias. sábado e Isso, domingo. exato. Não tem dia Quem, certo, quem justamente para vê, que. quem vê close não vê corre, né, meu amigo? Inclusive, mas esse trabalho que nós estamos tendo é exatamente para proporcionar um pouco mais de tranquilidade para vocês. Essa é a intenção. E não é sobre a parte financeira apenas, é sobre Não. propósito, é sobre É, missão. Nós olhamos com muito carinho para essa parte, né, do ser humano, é como eu posso contribuir, como eu posso tornar a vida do meu irmão algo mais leve, mais suportável, né? Então, seria essa a nossa ideia. Então, estou muito feliz de participar desse projeto e vocês vão ter 100% da, do DNA da Ferreira Torres nessa nova empresa, né? 100% 100% do nosso, né, meu DNA amigo? isso, da Ferreira Torres, É que o, é é o que eu qualidade costumo de dizer, comprometimento, de serviço, né? Seria isso. é, é o que eu costumo dizer para os gestores, não esperem de mim nada menos do que a última gota do meu sangue. Eu digo isso brincando, mas com fundo de verdade, né? Sim, É o sim. que me alimenta, é o que nos alimenta. Quem lhe conhece sabe disso, né? Pois é, pois é. E assim, particularmente, Messias, olha, muito feliz, repito, por você fazer parte dessa trajetória. Lhe ter como sócio me deixa muito, muito, muito Para mim é feliz, uma viu? honra, meu amigo. E, pessoal, não, já caminhando aí para o fim, é, também eu gostaria, né, para os gestores que não nos conhecem, os gestores que estão participando da webinar, pela primeira vez, nos sigam também no Instagram as outras empresas do grupo, a Ferreira Torres Advogados, a Simplifique Gestão Financeira Escolar, a Tábula, né, que é a parceira de toda hora, a Contediza, Sistema Escolar, né, o Instagram de Messias, né, o meu Instagram, Luiz Torres N, caso queiram conhecer um pouco mais de quem eu sou, do meu perfil, estamos à disposição. E também, antes que eu esqueça, é, em novembro teremos a nossa próxima webinar, porque é um comprometimento do grupo. Mensalmente teremos a webinar. Claro que iremos entrar em contato nesses próximos dias também com gestores para a gente consultar qual será o próximo tema, mas e também passaremos com antecedência, com boa antecedência a data, mas fiquem atentos que em novembro teremos também um outro momento para a gente se ver, trocar ideias e conhecimentos, né? Então, agradeço a Deus por esse momento. Espero que tenha sido enriquecedor para todos, assim como foi para mim. E espero do fundo do coração que a Equilíbrio, assim como está nos alimentando, né, Messias? Alimentando as nossas almas, alimentem Isso. também as almas de vocês, o dia a dia de vocês, e sejam mais uma fonte de inspiração para aquele que educa, né? E que para aquele que educa, mas que em grande parte das vezes não é reconhecido.
Então, o que eu quero é que a Equilíbrio ela seja um resgate para a instituição de ensino, o diretor e toda a equipe. E a conversa foi tão boa que eu esqueci de perguntar se algum gestor tem dúvida, né, sobre o assunto. Me perdoem, qualquer coisa, estamos à disposição aqui para responder, né, Messias? E aí, em Feito, seguida, a gente vai exatamente. para o encerramento. Alguma dúvida, pessoal? Gabriel, meu amigo, estou lhe vendo, viu? Tudo ok, então? Então é isso, né? Então, Messias, Quero falar. faça as... senhora Moiselita, pronto, É, então, pronto. eu quero dizer que eu sei que tem outras pessoas de fora que esse grupo é maravilhoso. Eu me lembro numa fase muito difícil, pós-pandemia, eu com vários professores de licença médica com transtorno mental, né? E quantas vezes eu liguei para o doutor Luiz, para as meninas, para a Gabriela e outras meninas que fazem parte do grupo, e fui ouvida, e fui também embasada legalmente sobre tudo isso que estava acontecendo e que dava direito à escola a melhorar, né, esse trâmite todo. Então, gente, pode confiar, porque esse grupo é muito bom. Aí, Tudo que o doutor também. Luiz faz é assim, é primoroso, primoroso. Eu admiro muito o seu trabalho e da sua equipe, muito. Amém, Parabéns, senhora. doutor. Vou lá lhe visitar com o Gabriel para a gente ver. Ótimo, venha mesmo, O venha mesmo. E equilíbrio. se quiser eu vou em Gravatar, viu? Mas eu estou Para lhe mim vai ser devendo um uma prazer. visita, né, doutor Luiz? Tá Lembra? Estou lhe devendo, tá devendo. devendo. Eu fui na A senhora tábua, visitou a tábua e não me foi. visitou, viu? Estou devendo. É, Parabéns. amém, amém. Muito obrigado. Então, mais alguém? Então é isso, senhora Moisés olha, é felicidade enorme de conversar com a senhora, né? Admiro demais a senhora, na mesma intensidade a senhora Nery, né? Outra guerreira, né? Valente, animada que só tem energia boa para feito a senhora. Messias, meu muito obrigado, meu amigo. Um dia que a gente não vai se esquecer nunca, né? Perfeito. Assim, né? Perfeito. Hoje. Um sonho E que se vamos. materializa, né? Um Pois sonho é, que materializa. um sonho que se Perfeito. mata. Que eu tenho certeza que tem um dedo de Deus aí, que Eu vai também dar, acho. Eu também Amém. acredito. é, Eu também vai acredito dar dessa tudo forma. certo. É, Só pode ser do Deus, nada. né? Olha, sabe a sensação que eu tive? Eu vou externar aqui para todos, né? Que a Equilíbrio para mim foi um chamado, porque é uma área totalmente diferente da minha, mas que eu já vinha próximo dessa área desde o ano passado. Veio o Engé de corpo, mente e espírito. Quem está de fora pensa, eita, doutor Luiz não dá ponto sem nó, porque ele já tratou do assunto no Enged já para mostrar uma empresa, mas juro a você que eu não tinha nem noção de que ia nascer a Equilíbrio no Enged, né? A Equilíbrio, a Equilíbrio, ela surgiu, que eu acho que há uns 45 dias, né, Messias? Né? Então, Se você me permitir, Luiz, eu queria fazer uma observação. Quando o Uhum. equilíbrio nasceu no coração de Luiz, a atenção para a ANR ela não existia. O Não, projeto ele nasce independente do ajuste na NR1. Nós aqui enxergamos depois que o papel da equilíbrio casa com a necessidade que a alteração na NR1 gera. Correto, Luiz? corretíssimo. E assim, é, 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 é como se fosse um chamado mesmo, porque eu sinto a dor do gestor, sabe, Messias? É uma coisa Sim. que eu não consigo explicar. Eu sinto a dor do gestor. E é uma classe assim que desempenha um papel tão importante na Eu sociedade diria e que às fundamental, né? vezes é fundamental, imprescindível, e que às vezes não tem um reconhecimento. A gente Isso, viu isso na pandemia, principalmente. isso. Então, assim, aí diz assim, não tem que cuidar, né, disso, certo? E cuidar de quem cuida, Cuida do como é que gestor. tá, né? É, Cuidar de quem cuida. Aí, diante disso, eu disse, eu tenho essa responsabilidade, né? E abraço essa responsabilidade com muita gratidão a Deus. E agradeço a Ele por Ele ter nos confiado essa missão, porque nós somos instrumentos dele isso. aqui e eu sinto o dedo de Deus. Então, eu tenho certeza que já deu certo, tudo no tempo dele. Grandes coisas estão por vir.
Pois é, pois é. E vamos aí impactar vidas, viu? E isso me deixa muito Vamos feliz. juntos. Amém. Perfeito. Boa Outra, noite a todos. forte Um abraço, abraço. viu? Fiquem com Deus. Amém. Um abraço, tudo de bom.